Filipenses 1, a partir do versículo 19, na verdade 19 e 20, né? 19 e 20, diz assim: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. É um texto, né, que precisa ser explicado, porque às vezes só a leitura, ao invés de facilitar, faz complicar o nosso entendimento, né? Mas vamos orar ao Senhor, tá bom? Convido você que está aí, por favor, tá, a fechar os olhos, se puder, para nós podermos orar ao Senhor. Pai, nós estamos diante da Sua presença. Estamos aqui mais uma vez, Senhor, para compartilhar com as pessoas, com os amigos, com os irmãos, a Tua palavra, Senhor. E a minha oração, Pai, é que a palavra que será pregada, Senhor, seja bênção na vida daqueles que estão vendo e ouvindo agora, como também na vida daqueles que verão isso depois, Pai, em nome de Jesus. Dá a cada pessoa que está agora, Senhor, meu Deus, conectada aqui conosco, Senhor, a graça de poder compreender. Abre o entendimento dos teus filhos, Pai, dos nossos amigos, Pai, para que eles possam compreender a tua palavra, Senhor. Como sempre eu digo, a mim, dar-me graça, dar-me sabedoria e poder do alto, Senhor, para pregar a tua palavra de maneira que ela chegue no poder do teu Espírito ao coração de cada pessoa que está agora conosco, Senhor. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Na semana passada, nós vimos qual deve ser a atitude do cristão quando estiver enfrentando um tempo de adversidade, né? Como é que ele deve portar-se diante da dor, do sofrimento, diante das perseguições e também das provações. Foi isso que nós vimos. E quais são essas atitudes? Nós falamos, né? Ele deve ter uma atitude correta para com Deus. Que atitude era essa? E eu estou falando aqui basicamente usando a vida de Paulo, né? É lógico que as atitudes de Paulo devem ser as atitudes que nós devemos buscar na nossa vida, tá? É tentar ter a mesma atitude que ele teve na nossa vida, tá bom? Então, olha só, Paulo amava profundamente a Deus e sabia, ao mesmo tempo, de igual maneira, que também era amado por Deus. Essa atitude fazia com que Paulo superasse qualquer crise, qualquer luta, qualquer dificuldade, qualquer perseguição, qualquer dor, entendeu? Qualquer provação. Saber que ele, tipo assim, ele amava a Deus profundamente e ao mesmo tempo sabia que era amado da mesma forma por Deus. Na verdade, era muito mais amado por Deus do que o próprio Paulo amava a Deus, né? E a segunda atitude, querido, é ter uma atitude correta para consigo mesmo. E aí eu estou falando do seguinte, né? É de que Paulo, ele não vivia para si mesmo, e essa é a atitude correta que nós devemos ter. Paulo não vivia para si mesmo. Ele, na verdade, amava Jesus Cristo de tal maneira que ele se esquecia de si mesmo, entende? Esse é um posicionamento correto. Falei semana passada de que a maioria de nós, a gente vive como se tivesse um rei na barriga, né? São os meus interesses, são as minhas opiniões, é o meu querer, é o que importa, entendeu? Se não fazem aquilo que eu quero, se não fazem aquilo que eu opinei, aquilo que eu sugestionei, então eu estou zangado, eu estou chateado, porque nós vivemos como se tivéssemos um rei na barriga. E isso até mesmo crente, irmãos, isso é assustador, porque até mesmo com os crentes a gente vê isso. Quem é pastor, né? Tem um colega meu aqui que é pastor que está online agora aqui, Josimar, sabe disso, entendeu? As pessoas estão vivendo como se nós fôssemos obrigados a nos sujeitarmos ao seu querer, à sua vontade, às suas opiniões, e isso não é legal, querido, tá? Isso não é bom, tá bom? Mas não, isso foi ministrado semana passada, esse vídeo tá aí, tá? Procure aí na semana passada, quarta-feira, né? Você vai encontrar dia primeiro, essa live foi do dia primeiro, nós ministramos isso e eu não vou repetir, eu só estou introduzindo aqui a nossa ministração de hoje, tá? Hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo e nós começaremos abordando o versículo 19. Mas antes de ler o versículo 19, tá? Eu vou ler um pedacinho aqui, o final do versículo 18, porque ele tem a ver com aquilo que vai ser ministrado. O final diz assim, do versículo 18: também
com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. A gente sabe aqui, querido, que Paulo está alegre. E a razão pela qual Paulo está alegre é porque o evangelho está sendo pregado, seja por motivações certas ou por motivações equivocadas, né? Nós vimos isso, e me permita ler o texto para ficar mais claro para você, tá? Paulo fala nós lemos isso na semana passada, e eu vou só reler o texto para ficar mais claro na sua mente o que eu estou lhe dizendo, tá bom? Olha só, ele diz assim, olha, é verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Esses que fazem de boa vontade, esses fazem por amor, sabendo que eu estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles que fazem por inveja ou rivalidade, aqueles pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar o meu sofrimento na prisão. Mas que importa, pergunta Paulo, né? Uma vez que de uma forma ou de outra Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isto me alegro. Sim, sempre me alegrarei, entendeu? Então, com isto sempre me alegro, é porque o evangelho está sendo pregado. Alguns irmãos pregam por amor, mas outros estão pregando por inveja, por rivalidade, tá? Por interesse pessoal. E Paulo diz assim, olha, não me importo, desde que o evangelho seja pregado. Irmãos, eu não tinha planejado de forma alguma falar, mas eu creio ser muito importante estabelecer o que é o evangelho, né? Eu digo isso, querido, porque eu ouço o tempo todo as pessoas falando assim, o evangelho, o evangelho, o evangelho, né? E muitas vezes pedindo contribuição porque eles estão pregando o evangelho. Mas, olha, deixa eu dizer uma coisa a vocês, querido. Eu acredito que muitos de nós que falam evangelho, evangelho, às vezes não tem ideia de como essa palavra, ou qual o significado dessa palavra nos lábios de Paulo, entendeu? Quando ele fala do evangelho. Olha só, deixa eu colocar da seguinte forma. Basicamente, querido, acho que a maneira mais simplista de descrever o evangelho seja colocada da seguinte forma. O evangelho, ele diz respeito à vida, morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, né? É uma primeira descrição, tem a ver com a vida, com a morte, com o sepultamento e também com a ressurreição de Cristo. Isso é o evangelho. A primeira definição seria essa. A segunda definição é a explicação do que significa vida, morte, né, sepultamento e ressurreição. É a explicação desses fatos. Por que Cristo veio, por que ele morreu, por que ele ressuscitou. Então, isso é o evangelho, entendeu? Fora disso, irmãos, nós não temos evangelho. Quando um pregador, por exemplo, lança a mão da palavra apenas para falar de vida financeira o tempo todo, ele não está pregando exatamente o evangelho, entendeu? Ele está abordando algo que tem a ver com o evangelho, mas que é muito periférico, entendeu? Quando Paulo diz aqui, da pregação do evangelho aqui, é porque aquelas pessoas, mesmo por rivalidade, mesmo sendo egoístas, eles estavam falando de Jesus Cristo, entende? Porque a mensagem do evangelho tem como cerne Cristo. E se Cristo não for o cerne, não é exatamente evangelho, entende? Então, por isso que Paulo está alegre, porque o evangelho está sendo pregado, mesmo que alguns estejam fazendo isso com motivações erradas, tá bom? Então vamos voltar aqui para o texto do versículo 19. E a gente vai ler ele em duas versões, e depois eu vou tentar explicar um pouco esse versículo a você. É a parte técnica, né? Começa aqui um pouco da parte técnica. Nós temos aqui um pouco de parte técnica, onde eu vou tentar fazer com que você compreenda o texto. Depois a gente vai fazer algumas aplicações que eu não sei se dará tempo para hoje, tá? Não sei, porque é uma ministração um pouco grande. Então vamos lá. Ler o texto em duas versões. Primeiro, olha só. Versículo 19, porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Agora, numa versão um pouquinho mais contemporânea, o texto diz assim, porque eu sei que o que me aconteceu, né, resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito Santo. Veja que há uma certa confusão nesse texto, querido, aqui,
para que a gente possa entender melhor ele, entendeu? Há uma certa confusão com relação a esse texto, tá? Olha só, no segundo texto, pode ser, olha, o que me aconteceu. E isto mesmo, o porquê isto mesmo se refere ao que aconteceu a Paulo. O que aconteceu a Paulo, tá bom? E é isso que é a nossa parte técnica e onde nós vamos trabalhar um pouquinho. A gente precisa definir o que Paulo quer dizer com isto, porque estou certo de que isto mesmo, o que ele quer dizer com esse isto aqui, né? A outra palavra importante aqui também que necessita de compreensão é a expressão que Paulo usa aqui, né? Libertação. Me redundará em libertação. O que ele quer dizer, tá? Olha só, eu vou colocar da seguinte forma. Eu estou falando isso, querido, porque nós temos muitas traduções hoje da Bíblia, e mesmo que eu não tenha nada contra as traduções, eu sei que determinadas traduções elas oferecem um certo risco para quem é incauto, né? Para quem está começando no Evangelho, para quem está começando a ler a palavra. Se você já tem um certo conhecimento, talvez as traduções não ofereçam tanto risco, mas se você não tem muito conhecimento, algumas traduções elas podem ser perigosas a vocês, tá? Não vou tratar disso porque não é o nosso assunto, mas olha só. Se nós olharmos para os versículos anteriores, nós podemos chegar à conclusão de que isto se refere tanto à prisão quanto ao anúncio do Evangelho. Isso é um fato. Basta você olhar o texto novamente, pegar do 19 para trás, o 18, o 17, olhar, você vai perceber que essa frase de Paulo aqui, esse isto que Paulo se refere aqui, ou né, de acordo com a tradução que eu li aqui, pois sei que o que me aconteceu, né, o que me aconteceu aqui é o mesmo isto aqui, dessa outra tradução, isso tem a ver tanto com a prisão quanto com relação ao anúncio do Evangelho. Mas é interessante, né? Isso já agora à noite, lendo o texto, eu li a versão, a nova Almeida atualizada, a NAA. É uma nova Almeida atualizada. Quando você pega esse texto, a impressão que você tem é que isto aqui se refere a outra coisa. Olha só que coisa interessante, né? Aí eu leio mais uma vez, porque estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso me resultará em libertação. A ideia aqui, querido, que se isso aqui seja uma referência, tipo assim, o que vai me ajudar na minha libertação é a súplica dos irmãos e a ajuda do Espírito de Jesus Cristo. Mas se você voltar para o texto lá, você vai perceber que não tem nada a ver com isso. Então, eu vou deixar aqui em aberto da seguinte forma, tá bom? Eu mantenho o texto, né, o que nós lemos lá no começo, que isto é uma referência tanto à prisão de Paulo, está falando da sua prisão, como do anúncio do Evangelho, né? Mas se você opta por essa outra tradução, se você está lendo nessa tradução aqui, por exemplo, a nova Almeida atualizada, e você acha que isso pode ser a súplica, eu acho que isso aqui não faz tanta diferença naquilo que realmente importa no texto, tá bom? É bom a gente estudar, é bom você levar isso a fundo para você pesquisar, saber o que realmente está sendo dito, mas eu acho que, em termos de aplicação prática, vocês vão perceber, tanto uma coisa como a outra não vai interferir tanto naquilo. Eu só coloco isso, querido, porque eu, particularmente, eu sou fascinado por esses detalhes. Eu acho eles importantes, é bom que a gente queira realmente entender aquilo que está sendo dito. Então eu coloco para você da seguinte forma. Você pode entender como isto como sendo uma referência, e você pode ler depois com mais calma, direitinho, né? Para ver qual das aplicações é a mais correta. Se o isto se referindo à prisão e ao anúncio do Evangelho, ou se esse isto aqui, ou na tradução da NAA, isso, em vez de isto, né, seja uma referência à súplica e à ajuda do Espírito de Cristo. Tá bom? Deixa isso com você. Você é livre para chegar a uma conclusão, até porque eu creio que a conclusão que você chegar aí não vai interferir na aplicação do texto quando nós estivermos fazendo ela, tá bom? Agora, a expressão libertação talvez seja mais interessante. Novamente, há uma guerra nessas traduções que a gente olha e fica meio confuso, né? Deixa eu te mostrar uma coisa. Por exemplo, aqui eu digo o seguinte: a maioria dos tradutores defendem a ideia da libertação como a libertação da prisão, tá? Olha só, vou ler a nova tradução na linguagem de hoje. Está escrito assim: pois eu sei que, por meio das orações de vocês, e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, eu serei posto em liberdade. Isso é praticamente uma
tradução, na verdade é uma interpretação daquilo que Paulo disse. Olha o texto aqui, a revista e atualizada, que a meu ver é uma das traduções mais confiáveis que nós temos, tá bom? Porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Esse me redundará em libertação, a linguagem de hoje colocou da seguinte forma, né? Eu serei posto em liberdade, pois eu sei que, por meio das orações de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, eu serei posto em liberdade. Ou se você pegar a nova versão transformadora, olha como eles colocam. É parecido com a linguagem de hoje. Pois sei que com suas orações e o auxílio do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em libertação. É a mesma ideia da linguagem de hoje, tá? Eu serei posto em liberdade e isso resultará em libertação. É a mesma coisa, tá? Mesma coisinha. Olha só, querido. Entretanto, né, eu concordo, e se você tiver um interesse depois e quiser conferir, fica à vontade. A boa parte das traduções trazem essa ideia de libertação. Eu vou ser liberto por causa das orações de vocês e por causa da ajuda do Espírito Santo, eu vou ser liberto, entendeu? Agora, ao ler os versículos seguintes, isso não fica bem claro, tá? Quais são os versículos seguintes? Nós estamos aqui no 19. Se você pegar o versículo 20, por exemplo, querido, 21, você vai perceber que Paulo não tem tanta certeza. Então, eu acho que não seria essa a ideia de libertação da cadeia, né? Ele diz no versículo 20, minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Lembrando, Paulo está preso em Roma, entende? Ele está aguardando o julgamento lá do imperador, que dizem que é Nero, me parece, né? E ele pode ser tanto ser sentenciado à morte, como ele pode ser colocado em liberdade. Então, quando alguém traduz lá aquilo lá como a libertação, como sair da cadeia, eu acho que é um pouco mais de desejo do que de interpretação, realmente, de tradução, entendeu? Porque não me parece que é isso que Paulo está dizendo. Olha só, Lloyd Jones, querido, ele fala dessa salvação num sentido mais abrangente, mais lato, entendeu? Mais completo. O que significa que todas as coisas pelas quais Paulo estava passando seriam proveitosas tanto no tempo presente como no vindouro. Isso é a maneira como ele interpreta a libertação, que todas as coisas pelas quais Paulo estava passando seriam proveitosas tanto no presente como no tempo vindouro. Isso vai ser explicado um pouquinho mais na frente, tá bom? O que ele está querendo dizer aqui. Então, olha só, me permite sugerir aqui não é bem uma tradução que explique melhor, eu acho que é quase que uma paráfrase, na verdade, para tentar explicar o que Paulo está dizendo no versículo 19, tá? Seria mais ou menos assim, porque eu estou certo de que minhas atuais circunstâncias, prisão e pregação do evangelho, são as circunstâncias atuais dele, resultará em minha salvação completa. Ou seja, todas as coisas que estou passando serão proveitosas para mim no tempo presente e no tempo vindouro também. É mais ou menos assim, se eu for liberto agora, glória a Deus, aleluia, mas se eu morrer, glória a Deus e aleluia 1000 vezes mais. Parece exagero, querido, mas nós vamos chegar aqui no lugar onde Paulo diz isso de maneira muito clara, entendeu? Para Paulo, morrer ou permanecer vivo não faz a mínima diferença. Na verdade, ele vai dizer mais embaixo que há uma confusão na mente dele, porque ele não sabe se pede logo para ser levado, né? Porque o desejo do coração dele é partir e estar com Cristo, mas ele sabe que é útil para a igreja. Então ele fica nessa dúvida, meu Deus, eu quero ficar ou eu quero ir, na verdade, entende? Por isso que eu estou dizendo, querido, por isso que eu acredito que interpretar dessa forma seria mais correto, seria traduzir melhor aquilo que Paulo está dizendo. Há mais uma questão ainda, querido, técnica que a gente precisa tratar nesse versículo, né? Eu particularmente acredito que Paulo nem precisaria ter dito isso, né? Mas ele coloca aqui, olha, graças às orações de vocês e ao Espírito de Jesus Cristo. Lembra lá do que ele falou, né?
Para você, eu sei que está sendo repetitivo demais, mas eu vou ler mais uma vez a vocês o texto que nós estamos estudando, tá? Porque eu estou certo, porque eu estou certo de que isto mesmo, pela oração e súplica e pela provisão do Espírito de Cristo, isto me redundará em libertação, né? Olha só, por que que Paulo diz essas coisas? Graças às orações de vocês e ao auxílio. Por que que ele acredita essa expectativa dele, graças às orações e ao auxílio do Espírito Santo? Isso é curioso, irmãos. Isso aqui é uma questão curiosa, sabe por quê? Porque existem algumas lições nisso aqui. É interessante como uma coisa tão boba, e às vezes até quase insignificante, traz umas lições tremendas. Por exemplo, por que que Paulo disse isso? E eu, sinceramente, acredito que não precisava ter dito isso. Mas por que que ele falou, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Cristo? Porque ele sabia que não estava sozinho nas suas lutas. Entende? Paulo está preso, aguardando julgamento, mas ele sabe que não está sozinho. Ele sabe que há uma igreja, talvez se não todas, há uma específica, a igreja dos Filipenses, que está orando por ele. Mais ainda, querido, ele sabe que o Espírito de Cristo está agindo em favor dele, né? Ele não alimenta aqui uma expectativa de que vai ser liberto logo, para ele isso não faz diferença, mas ele sabe que não está sozinho. Por um lado, a igreja orando, pelo outro lado, o Espírito agindo em favor dele. Então, ele não está sozinho. A segunda coisa, querido, que é interessante aqui, por que essas palavras foram acrescentadas, eu creio que era porque Paulo era um homem extremamente humilde. Ele sabe que ninguém pode viver o cristianismo sozinho, irmãos. O cristianismo não pode jamais ser vivido sozinho. Eu sei que nós estamos em épocas de isolamento, é verdade, mas mesmo isolado, olha nós conectados aqui, irmãos, entende? Nós estamos interagindo de certa forma, você está sendo ministrado, entendeu? Você pode buscar ao Senhor, a família pode se reunir, né, e orar ao Senhor, e adorar ao Senhor, e buscar a face do Senhor ali, a família reunida, né? Então a gente não pode viver o cristianismo sozinho, irmãos. Quem se isola procura seus próprios interesses, tá? O cristianismo não pode ser vivido sozinho, e mesmo um monstro da fé como é Paulo, sabia disso, né? A terceira lição, querido, é que Paulo nos ensina aqui também o quanto nós precisamos orar uns pelos outros. Veja, graças às orações de vocês, ele sabe que há uma igreja orando por ele. E ele sabe o quanto que isso é importante, irmãos, importante. Saber que há um povo orando por si. Olha, é uma dica para nós. Aqui nós temos um relógio de oração aqui com os irmãos da igreja, né? Que graças a Deus vem funcionando. Antes de parar, na semana que nós decidimos fechar, isso já faz aí 3 semanas, se eu não me engano, já, entendeu? Nós estabelecemos um relógio de oração. E a gente vem orando o tempo todo, querido, o tempo todo, cada um num horário específico, nós estamos orando uns pelos outros, orando pela igreja, orando pelo Brasil, orando por essa situação toda, para que Deus mude isso, entende? Então nós estamos, mesmo que às vezes separados fisicamente, nós estamos conectados. E essa é a situação de Paulo. Paulo está na cadeia, né, uma prisão em Roma, não é uma prisão como nós temos em mente, ele estava numa casa alugada, embora algemado a um soldado romano dia e noite, né? Mas ele estava ali preso, mas havia uma igreja, pelo menos uma igreja estava orando por ele. Ele não estava sozinho, né? Ele sabe da necessidade de oração. O quarto motivo aqui, querido, Paulo revela o quanto a igreja deve andar em harmonia com o Espírito Santo. Veja, orações de vocês e auxílio do Espírito Santo. Alguém até sugeriu que o Espírito está agindo por causa da oração da igreja, né? Talvez Paulo quisesse mostrar a importância da oração do povo de Deus. E quando eu penso nisso, irmãos, na igreja orar e o Espírito agir, me vem um texto à mente assim bem interessante que é lá em Daniel. Não lembro aqui se 9, 10 aqui, capítulo 9, 10 de Daniel, mas eu sei que Daniel leu lá uma profecia a respeito de Isaías, ou de Jeremias, eu não lembro aqui, acho que foi Jeremias que profetizou, que o cativeiro duraria 70 anos, né? E Daniel, pesquisando lá, encontrou a profecia e ele começou a buscar a Deus por causa daquilo que estava escrito. E depois de 21 dias, o anjo chega para Daniel. Só que o anjo disse, olha Daniel, no dia que você inclinou o coração para me buscar, Deus me enviou. E aí entra aquela questão da batalha espiritual, que o principado lá não permitiu que o anjo chegasse até Daniel, o anjo busca ajuda e tal. Tá, o fato é, querido, é que quando ele começou a orar,
uma movimentação no céu começou por causa da oração dele. Isso é muito curioso, né? Isso é até instigante e motiva a gente, se você levar em consideração que quando nós estamos orando, de fato, Deus não está, não só, porque muita gente pensa assim, será que Deus vai me ouvir? Dentre tantas pessoas ele me ouve? Sim, ele ouve, querido. Está aqui Daniel. Daniel orou e Deus ouviu, e tantas outras orações nós temos na Bíblia como respaldo para isso. Quando nós oramos, Deus ouve a nossa oração. Geralmente ele responde, ainda que nem sempre ele nos atenda da forma como nós queremos, ele ouve a nossa oração. Talvez seja isso um exemplo para nós, para que a gente possa buscar ao Senhor. Dito isso, irmãos, e eu já demorei tempo demais com isso, vamos aqui rapidinho, versículo 19 e 20, mais uma vez, tá? E eu vou, ainda a parte técnica, irmãos, eu acho que nós não vamos entrar nas aplicações hoje, porque eu poderia simplesmente pular, mas eu não consigo fazer isso. Então vamos lá, versículo 20, 19 e 20. Porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, né? Em nada me envergonharei. Antes, com toda a ousadia, como sempre também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. A palavra aqui, expectativa, irmão, significa o afastamento total de tudo para fixar-se no objeto do seu desejo. É literalmente o esticar o pescoço para captar um vislumbre daquilo que está à frente. Que vislumbre é esse que Paulo procura captar? A glória de Cristo. Imagine você no meio de uma multidão, de repente você levanta a cabeça para olhar algo específico lá na frente, é mais ou menos isso que significa, entendeu? Paulo está ali no meio de uma luta, algemado a soldados romanos, preso, sem poder pregar o evangelho como ele gostaria, tendo alguns que se dizem irmãos pregando o evangelho com a intenção de causar mais sofrimento, mas Paulo é como se ele levantasse a cabeça diante daquilo tudo e ele voltasse os seus olhos para aquilo que realmente importa, que é a glória de Cristo, e ele diz assim: Cristo vai ser glorificado no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, ele vai ser glorificado em mim. É isso que consumia Paulo, o zelo pela glória de Deus, o desejo de que Cristo fosse conhecido, de que Cristo fosse glorificado, e nada o afastava desse propósito, irmãos, nada, absolutamente nada afastava Paulo desse propósito, entendeu? Ele desejava profundamente que Cristo fosse glorificado no seu corpo. Se fosse pela vida, amém. Se ele fosse liberto e ele voltasse a pregar o evangelho e com isso glorificasse a Deus, glória a Deus por isso, né? Mas se ele fosse morto, né, e com isso glorificasse a Deus mais ainda, morria como um mártir, né? Mais feliz ainda ele estava. O importante para Paulo era que Cristo fosse glorificado. Bom, olha só, lembra lá do final do versículo 18 que nós lemos, né, quando Paulo disse que sempre se alegrará? Sabem por que ele sempre se alegrará? Porque sabe que Cristo será glorificado no seu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Como foi dito na ministração passada, querido, Paulo amava tanto o Senhor Jesus Cristo que ele se esquecia de si mesmo. Só um amor tão grande assim para explicar o que será dito na sequência. E o que vem na sequência? Versículo 21, irmãos. Porquanto, ele está basicamente concluindo todo aquele pensamento que nós estamos tratando aqui, porquanto, para mim, diz Paulo, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Queridos, nós temos diante de nós uma passagem tremenda. Alguém já chegou a dizer que nós deveríamos tirar as sandálias dos pés ao tratar desse texto, porque é uma das passagens, queridos, mais sublimes e mais grandiosas escrita por quem quer que seja, inclusive pelo próprio Paulo, entendeu? É algo tremendo demais, é como pisar em terra santa. Lembra lá de Moisés, diante da ave, da sarça ardente lá? Moisés tira a sandália dos pés, porque o lugar que você está é terra santa. Bom, querido, alguém já disse que nós estamos pisando em terra santa ao tratar desse assunto. E eu vou pedir que você me ajude, querido, porque nós temos algo tremendo diante de nós para ser ministrado, né?
Veja, essa sessão ela começou no versículo 18, no versículo 12. E ela vai até o versículo 26. Ela foi escrita, querido, com o propósito de consolar os cristãos lá de Filipos, entende? Ele começa falando da sua prisão e de como Deus usou aquela situação para o progresso do evangelho. Porém, ele vai adiante e diz àqueles irmãos que não precisavam se preocupar com nada, pois o desejo ardente do coração de Paulo é que Cristo seja glorificado, mesmo que isso custasse a ele a própria vida, né? É como se ele tivesse assim, olha, ninguém fique angustiado com o que está acontecendo comigo, ou com o que vai acontecer comigo, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Não se preocupe, é o que Paulo está dizendo, não se preocupe com nada, de maneira alguma com o que está acontecendo comigo, pois não importa, para mim não importa se eu vivo ou se eu morro. A única coisa que importa é que Cristo seja glorificado na nossa vida. Bom, querido, nós temos aqui diante de nós um dos questionamentos mais importantes que o ser humano pode fazer. Que questionamento é esse? É simples. O que é a vida? O que significa viver? Já parou para pensar sobre isso? O que é a vida exatamente? O que significa viver? Como é que você lida com isso, querido? Como é que você... para você, o que é viver realmente? Veja, nós temos aqui, irmãos, eu diria que nós temos aqui diante de nós um questionamento profundo, profundo, e ao mesmo tempo, irmãos, um teste tremendo da nossa espiritualidade, da nossa salvação. Qual seria esse teste, irmãos? Veja, será que você poderia dizer, como Paulo disse, e dizer isso de maneira honesta, querido, que o viver para você é Cristo? Será que isso seria verdade a teu respeito? Lembra lá da circunstância de Paulo? Nunca é demais repetir, irmãos. Ele está preso, aguardando o julgamento, e ele sabia que poderia ser posto em liberdade, mas também sabia que poderia ser condenado à morte. Entretanto, a despeito da possibilidade de morrer ali, ele está tranquilo, sereno. Isso não importava para ele. Se ele fosse posto em liberdade, ele ia continuar glorificando a Cristo, pregando o Evangelho. Se ele fosse morto, bom, ele ia se encontrar com seu amado, querido. E a morte, por causa do Evangelho, como um mártir, glorificaria mais ainda a Cristo, entendeu? Isso irmãos, olha, eu digo a vocês como pastor, como pregador, como estudante da Bíblia, o que nós temos diante de nós, querido, é uma palavra extremamente confrontadora, né? Será que para nós viver é Cristo? Será que para nós morrer é ganho? A gente vê as pessoas, olha aí o coronavírus para mostrar a nossa fragilidade, todo mundo morrendo de medo de contrair o coronavírus, porque pode ser que isso leve à morte, entende? É curioso isso, irmãos, sabe? É curioso isso. Paulo não tinha medo de morrer, irmãos. Paulo não tinha medo de morrer. E eu pergunto a você, né? E faço essa pergunta para mim mesmo. Será que nós temos medo de morrer? Será que a morte é um bicho papão que nós andamos nos escondendo dela, querido? Olha, eu sei que o que eu vou dizer assusta, mas o que eu vou dizer é bíblico, entendeu? Os homens de Deus não tinham medo da morte. Eu não estou falando só da Bíblia, não. Se você pegar a história do cristianismo e ler as biografias de tantos homens de Deus aí, irmãos, eles enquanto queimavam, enquanto tinham fôlego de vida, eles estavam adorando ao Senhor, querido. Não tinha medo não, entendeu? A morte para esses homens era apenas uma transição dessa vida para algo infinitamente superior. Era a certeza de Paulo: se eu morrer, eu só estarei na presença do meu Senhor. Eu o verei como ele me vê, ou o conhecerei como eu sou conhecido dele. Entende?
Mas a questão para nós é, irmãos, o que que é a vida e o que significa viver? Eu vou tratar talvez de duas respostas só, porque o tempo já se esgotou aqui, tá? Nós já estamos há algum tempo já e eu não vou me demorar muito, tá bom? Então vamos lá. Eu vou tentar responder essa questão, querido, considerando as principais respostas que têm sido dadas a este tema, tá? Então é lógico que lá no final eu vou trazer uma resposta cristã, bíblica, mas primeiro eu vou trazer a resposta que tem sido dada a essa pergunta, né, pelas pessoas de maneira geral, tá bom? Sem levar em consideração aqui linhas filosóficas, não, nada disso. Eu só aquilo que é dito de maneira generalizada a respeito dessa questão, as respostas que têm sido dadas a esse questionamento, tá bom? Olha só, a primeira delas é o seguinte: veja, há um grande grupo de pessoas que nunca sequer pensaram a respeito disso. A primeira resposta básica, entendeu? Para estas pessoas, a vida é mera existência, uma espécie de condição animal ou um estado como o de uma planta ou de uma flor. Elas nunca pararam para meditar na vida e no que ela significa. Tais pessoas simplesmente existem. E aí, às vezes, eu me pergunto, né? Será que às vezes, até nós, irmãos, que conhecemos a Deus e que temos a palavra ao nosso alcance, será que nós muitas vezes não vivemos dessa forma? Como se a vida fosse mera existência. Nós vamos tocando a nossa vida, vivendo um dia após o outro, comendo, bebendo, trabalhando, fazendo tudo aquilo que normalmente se faz sem pensar, querido, no significado de estar vivo ou se existe algum propósito na vida. Hoje eu estava orando sobre isso, né, Senhor? Que a crise, que o vírus, que todo esse pandemônio vivido no Brasil e no mundo hoje sirva para, de alguma forma, fazer com que nós pensemos na vida e no que ela realmente significa. Porque para muita gente, queridos, vida é comer, beber, trabalhar, é se divertir, entendeu? É só isso. Não há um propósito, não há um significado para a vida. Essas pessoas, elas vivem como, desculpa o que eu vou dizer, querido, como animais. A vida não tem sentido para elas. Não há razão de ser para essas pessoas. Elas estão apenas vegetando, querido. Vegetando. Eu pergunto a você, querido, você que me ouve agora, ou você que vai me ouvir depois, que vai ver esse vídeo depois, será que você não é alguém que está vivendo dessa forma? Apenas existindo? Apenas seguindo o curso natural da vida? Come, bebe, trabalha, faz aquilo que normalmente todo mundo faz, mas nunca parou para pensar na vida, no significado da vida, se há ou não um propósito na vida, se há algum ou não algum significado na vida. Apenas vive. Apenas vive. Não há. São pessoas que não desfrutam de alegria verdadeira, querido. O levantar da cama é um tormento para a maioria dessas pessoas. Quem não tem propósito de vida, irmãos, quem apenas é levado pela vida, não vive de verdade, vegeta, tá bom? O segundo conceito, querido, é o conceito epicurista da vida, tá? Tal conceito pode ser resumido na seguinte frase: comamos, bebamos e alegremo-nos. Observe que esse conceito ele é diferente daquele que foi citado anteriormente. É muito parecido, mas não é a mesma coisa. No primeiro, as pessoas simplesmente existem, não têm nenhum propósito de vida. Aqui não, aqui tais pessoas, essas pessoas, os epicuristas, elas fizeram do prazer o propósito das suas vidas. Para estas pessoas, a vida significa uma oportunidade para o prazer. Qualquer que seja a situação, ou pessoa, ou que lhe proporcione prazer, será bem-vindo a estas pessoas.
Vocês percebem, há uma diferença aqui gigantesca do primeiro grupo, tá bom? O primeiro grupo só vive, não há propósito, não há significado. Para esse não, há um significado. A vida significa a busca pelo prazer. Pelo prazer. A gente poderia chamar isso de hedonismo também, eu acho que cai aqui, não sei, né? A busca pelo prazer. A vida se resume a isso, prazer. O que interessa é a satisfação do meu querer, da minha vontade. Se os meus desejos são atendidos, o resto que se exploda. Para mim está bom demais, porque eu vivo para isso. Se eu tenho aquilo pelo qual eu vivo, então eu estou satisfeito. Esse é um tipo de pessoa que experimenta prazer e, de certa forma, uma alegria, ainda que passageira. Tá? Olha só, o terceiro conceito, querido, é o conceito estoicista da vida. Tudo existe e acontece segundo uma predeterminação rigorosa. E cabe ao ser humano suportar resignadamente os fatos da vida. Alguns até atribuem, querido, a questão da soberania divina, elas associam a soberania divina a isso aqui, não tem nada a ver, tá bom? Isso são coisas diferentes. Eu trato disso no capítulo 4, entendeu? O conceito estoicista da vida diz que tudo existe e acontece segundo uma predeterminação rigorosa e cabe ao ser humano suportar resignadamente os fatos da vida. Tais pessoas, elas estão plenamente conscientes de que o mundo é um lugar difícil de viver, mas aprenderam que viver significa aguentar a dureza da vida e seguir adiante de maneira resoluta. Olha que coisa interessante. Veja, para essas pessoas a vida tem um significado. A vida tem um propósito. Qual é o significado? Aguentar a dureza da vida, resistir a tudo que te acontece, a todo o sofrimento, a toda a dor, as provações, você se mantém ali resoluto, resignadamente resoluto, se é que pode isso, entendeu? Firme, sem se deixar abater. Geralmente, querido, esse é um pensamento ligado um pouco à encarnação, ao kardecismo, alguma coisa dessa natureza, entendeu? Não estou dizendo que o estoicista ele é um kardecista, não. Mas é muito parecido, entendeu? São pessoas que creem em karma, em uma outra volta a esse mundo, e eles dão conta de segurar tudo aqui, porque estão fazendo isso pensando na próxima existência deles, tá? É mais ou menos por aí que caminha. A vida tem um propósito, mas não é esse o propósito bíblico da vida, tá? Aqui, irmãos, me permita dizer, mas existem alguns cristãos, mesmo que inconsciente, que adotam esta filosofia estoica da vida. Elas vão vivendo suas vidas um dia após o outro, suportando a dor, o sofrimento e as decepções da vida como se fosse o propósito de Deus para eles. A pergunta é, será este o propósito de Deus para a sua vida? Fazer você sofrer de graça sem que haja um objetivo maior, mais sublime por trás do sofrimento? E a resposta é absolutamente não, de maneira alguma, querido, é esse o propósito da vida. Ainda que nós encontremos em Paulo um homem resoluto, um homem resignado, um homem que aprendeu a lidar com os conflitos da vida, mas o propósito dele não era só aguentar a dureza da vida, talvez esperando uma outra volta a esse mundo, numa situação melhor. Não, jamais, querido, jamais, entende? Isso não tem nada a ver com cristianismo, isso nunca foi cristianismo, isso nunca será cristianismo, entendeu? Bom, dito isso, irmãos, eu vou encerrar aqui, porque o tempo já está prolongado demais, tá? Semana que vem nós damos sequência e eu encerro essa questão, e eu convido você a voltar semana que vem para que a gente possa concluir isso aqui, tá? Só lembrando, queridos, olha só, pense por um pouco, porque ainda não te dei a resposta certa, pense um pouco, o que é a vida, irmãos? Qual é o propósito da sua existência? Pense sobre isso. Se você ainda não sabe, se você não tem noção disso, mesmo sendo um cristão, você vai padecer muito nessa vida. A não ser que você adote uma dessas
dessas linhas de pensamento aqui, e eu te digo, todas elas levam a um sofrimento e um sofrimento sem propósito. Elas não fazem sentido, elas não podem ajudar muitas pessoas. Entende? Mesmo que você encare resolutamente as dores, sem se deixar abater, irmãos, ainda não é esse. Olha, a carta de Paulo é chamada de a carta da alegria. E a mensagem central dessa carta é que é possível passar por toda e qualquer crise nesse mundo sem que você perca a paz do seu coração, sem que você perca a alegria da sua vida, irmãos. Se nós compreendemos a vida por uma perspectiva cristã, é possível desfrutar da alegria mesmo em meio a dores. É só você olhar para Paulo, preso, aguardando um julgamento que poderia ser uma sentença de morte, mas há um homem ali sereno, tranquilo, em paz, um homem alegre, um homem feliz, um homem que não é abatido pelas circunstâncias. E a minha oração, querido, por você e por mim mesmo, é que Deus nos dê a graça de chegar nesse nível de vida onde a gente encare todo e qualquer problema sem que a nossa paz seja roubada, sem que a nossa alegria seja roubada do nosso coração. Amém, queridos? Eu vou encerrar e eu convido você mais uma vez para orar, pedindo a bênção do Senhor sobre nossas vidas. Pai, nós te louvamos e te bendizemos. Nós te damos graça pela tua infinita glória, sabedoria e poder, Senhor. Somos filhos e filhas do Senhor. E precisamos, Pai, dessa alegria no nosso coração, Senhor. Precisamos aprender o segredo da vida cristã, Senhor, como Paulo aprendeu. Precisamos, Deus, viver para Ti de uma maneira tão resoluta, tão consagrada, que nós encontremos em Ti a fonte de toda a alegria e o poder para viver diante de Ti e diante das circunstâncias que nós temos que encarar no nosso dia, de maneira alegre e com paz no coração. Essa é a minha oração, Senhor, por cada pessoa que está agora nos ouvindo e nos vendo, em o nome de Jesus. Amém e amém.